que nesse lugar pessoas vão deixar de fumar. Glória a Deus. Enjoo. E se colocar na boca, vai vomitar. Glória a Deus. Então, você fumante, fala, sou eu. Já pega pra você. E vá, e pega isso, e não fume mais. E se tentar, vai vomitar. Amém? Depois o fumante que Deus libertou, que eu tenho convicção que já está liberto, que o Senhor libertou, você venha dar o testemunho para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Na carta escrita para Tiago. Carta escrita para Tiago, depois escrita por Tiago. Depois de Hebreus, por gentileza. Capítulo 4, versículo 7. Vamos falar da mãe de todos os pecados. Tiago, capítulo 4. A palavra de Deus, ela deve ser vivida, praticada. E Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, ele falou sobre isso, sobre praticar a palavra de Deus. Nós vamos falar do pecado, da mãe de todos os pecados. Feliz de te ver de volta. Feliz de ver você também, Júlio. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler. Diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Só isso. Pode se assentar. Só o versículo 7 e metade do 8. É o suficiente para a gente falar do pior pecado. Esse pior pecado, ele nasceu lá no céu, no lugar mais limpo e puro que pode existir, que é o céu. Mas nasceu no coração de um anjo querubim, chamado Lúcifer, o orgulho. O orgulho é a mãe de todos os pecados, porque muitas pessoas não matam, não roubam, mas não admite que é pecador, não erra, é perfeito. É perfeito. Então Deus diz assim aos orgulhosos, aos soberbos, arrogantes, prepotentes, inchados, que acham que é alguma coisa. Deus resiste. Não quero vocês, não vou ter intimidade com vocês, não vou ter nada. É disso que Deus falou, porque Deus não tem nada a ver com as trevas. Lúcifer deixou de ser anjo de luz e passou a ter um reino, o reino das trevas. E o orgulho, a soberba, vai à frente, mas logo em seguida vem a queda. Porque Lúcifer foi orgulhoso no céu, ainda fez rebelião, porque do orgulho vem a rebelião, convenceu 1/3 dos anjos, e em seguida, queda. Jesus disse assim: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Então vem o orgulho, e em seguida vem a queda. Mas adiante da honra vai a humildade. São dois opostos. Deus rejeita, resiste e rejeita a todo aquele que é orgulhoso, que é prepotente, que é altivo, que é inchado, arrogante. Mas Deus dá graça ao humilde. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Então aquele que é humilde, que é submisso, que é obediente, que reconhece que tem limitações e reconhece a autoridade, esse o Senhor dá até o que ele não merece, dá graça. Dá o que merece e o que não merece, porque Deus dá graça para essa pessoa. Deus diz: eu resisto ao soberbo e dou graça ao humilde. Aí ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai se submeter. O humilde se submete, o orgulhoso não. O humilde, ele se submete a Deus. Quando ele fala de submeter, é cumprir a palavra de Deus. É reconhecer o Senhor Jesus como Senhor,
como Salvador e seguir a palavra dele, o que está escrito. A esse o Senhor dá poder, dá autoridade. A esse a fé está lá em cima, lá em cima. E resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? Primeiro, se submeta a Deus. Aí você tem poder. O poder da obediência. Eu quero ensinar isso para vocês. O poder da obediência à palavra é acima de qualquer sacrifício, de qualquer monte, de qualquer jejum, de qualquer sacrifício que você possa fazer para Deus. A obediência à palavra dele está acima de tudo. Sacrifício de tolo é sem aquele que não obedece. Aquele que não obedece faz sacrifício, é sacrifício de tolo. A obediência está acima. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E não precisa nem fazer força. Você fala não para o diabo, ele sai correndo. Porque o diabo, ele é ousado. Ainda que você seja de Deus, ele vem bater de frente. Você bateu de frente, ele foge de você. E tem poder aquele que obedece. Poderoso é aquele que obedece, disse Salomão. E realmente é assim. Poderoso é aquele que obedece. E quando a sua fé está lá em cima, não tem tentação, não tem inferno, não tem demônio. Porque o pior inimigo que você tem é você mesmo. Não é o diabo, não é o inferno. Você vence o inferno, o mundo, o pecado, quando você vence a você mesmo. Você vence a tua vontade, o seu medo, você vence o seu orgulho. Nós temos, todo ser humano, ele já nasce em queda. Fomos destituídos da glória de Deus. Então é natural nascermos orgulhosos. Todo ser humano, ele nasce já em pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que renunciar a esse meu eu, esse meu nascimento, ser humilde, reconhecer a Cristo e segui-lo. Então essa natureza velha e caída, ela morre e nós nascemos de Deus. Um novo nascimento. Através de Cristo nós nascemos de Deus e temos uma vida nova e um caráter novo. Dessa forma. E os humildes, é esse que Deus chega perto. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tornai-vos a Deus e Ele tornará a vós outros. Então quando você se achega a Deus, você se submete, porque não tem outro jeito de chegar perto dele. É obedecendo. Então você se submete a Ele, Ele te dá poder e autoridade. Mais que isso, Ele vai te dar o Espírito dele. Ele vai ser um com você. Assim como Jesus é um com o Pai, nós vamos ser um com o Senhor Jesus. Vamos ter o Espírito dele dentro de nós. Mas isso é para o humilde. E tem 3 formas de manifestar o orgulho. 3. Na nossa vida, no dia a dia, quando não reconhecemos os erros, não pedimos desculpa, não nos consertamos da nossa atitude para com o próximo. Vou falar ali da mocinha. Eu não tirei uma foto com uma pessoa. Eu fiquei muito sentida na festa da igreja. Ela falou assim, tira uma foto comigo e uma senhora. Eu não sei em que idade ela tem, se tem 80 ou não. Mas eu sei que ela tem dificuldade para andar. Esperando já tempo para eu orar por ela. Aí eu falei, você espera um minutinho, eu vou orar por aquela senhora. E eu orei por aquela senhora, quando eu voltei eu não achei mais. E eu procurei no meio do salão, tinha tanta gente, eu não achei. E eu fiquei sentida. Aí quando eu a vi na igreja, eu falei, me perdoa. Eu não tirei a foto quando eu te procurei, não te achei. E ainda fui procurar o seu número no meu celular e não achei, para te pedir perdão. Te deixei de pé e não te achei mais. Mas eu a encontrei e pedi perdão. Ela falou, não, pastora, fique em paz, era muita gente. Mas eu senti de pedir perdão. Por quê? Porque eu deixei ela de pé ali. Sei lá se foi por 5 minutos o tempo da minha oração. E despedir da Maria, que era Maria, o nome dela, né? E aí ela se foi, quando eu voltei eu não encontrei. Poxa, eu errei. Será que eu não podia ter parado uns segundos para tirar uma foto? Não, mas eu dei prioridade para o mais velho, para aquele que tem menos força, né? Mas eu pedi perdão. Nós temos que reconhecer os nossos erros e pedir perdão, por menor que seja. Porque se a gente não pede no pequeno, cresce. Cresce. Esse é o primeiro orgulho do ser humano. Não reconhecer os seus erros e não pedir desculpa. O segundo, agora é para com Deus. Não se consertar. A gente não pede perdão dos nossos erros e não se conserta diante do Senhor com uma atitude diferente. Vamos dizer aqui, eu vivo na mentira. Minto aqui, minto ali, venho para o culto.
Arrependei-vos, como domingo. Arrepender de quê? Como de quê se não tiver semana inteira? Será que você não é capaz de reconhecer que errou, pedir perdão para Deus e mudar a sua atitude? Esse é o outro orgulho. Que nem eu falo assim, olha fulano, seu problema é o orgulho. Que é isso, pastor? Não tem que pegar não. Quarta pessoa da Trindade. Não tem pecado. Todos nós somos pecadores. Não andamos no pecado, mas somos. Então aquele que ainda anda, esse não pode ter o Espírito Santo. O último, terceiro tipo de orgulho que o ser humano tem, que deve ser corrigido, é o orgulho de ter sucesso na vida. Deu tudo certo para mim. Nossa, meu casamento, meu trabalho, meus bens, tudo que eu fiz para a minha glória. Mas não foi Deus que te deu saúde, força, oportunidade? Não foi Deus que te abençoou? Não reconhecer Deus quando nós somos abençoados. E muitas pessoas vêm à igreja quando tem problema, quando precisam da bênção. O Senhor é bom, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Ele abençoa. E quando a bênção vem, está tudo bem, aí que o orgulho entra. O orgulho não entra quando a gente precisa de bênção. O orgulho não entra quando nós precisamos de Deus. O orgulho entra quando está tudo bem. Esquecemos de Deus, porque já estamos fartos, cheios, e de Deus se esqueceu. Esse é o outro orgulho. O orgulho de não reconhecer a Deus nos teus caminhos. Reconheça a Deus nos seus caminhos e os seus pensamentos serão estabelecidos. Mas as pessoas não todos, mas muitos não reconhecem. E não se preocupe, o diabo, ele tem todo o tempo, ele tem eternidade. Ele não faz isso em um dia, ele não faz isso em um mês, ele faz em anos. Ele vai dando crescimento em anos, ele não tem pressa. Ele só precisa derrubar um cristão. Ele só precisa derrubar. Então ele vai trabalhando de pouquinho, até derrubar essa pessoa. Então, não podemos esquecer que tudo é Deus, que dependemos dele, que precisamos de um Salvador todos os dias da nossa vida. Porque sem Jesus, nada podeis fazer. Então, como foi você? Se sem Jesus nada podeis fazer, está lá em João capítulo 15. Se você não reconhecer que é Deus, já entra o orgulho. Se você não pedir perdão pelos seus erros, já entra o orgulho. Se você não reconhecer os teus pecados diante de Deus, ali trabalha o orgulho. E Deus está longe dessa pessoa. Deus não tem nada a ver com orgulho, com soberba, com arrogância. Não ficou nem no céu aquele que fez isso. Ele caiu. E a nossa parte é olhar para o Senhor Jesus. Não colocar as nossas expectativas em nós mesmos, nem as perspectivas de vida em nós mesmos. Isso é orgulho. Não ser justo aos seus próprios olhos, porque quem pesa o nosso caminho é Deus. É Deus. Ser justo ao seu... eu sou justo, eu sou isso, eu sou... Não. Quando a gente faz isso, a gente se assemelha a Lúcifer. Tudo é de Deus. A glória é dele, é ele que faz. E quando você reconhece isso, você começa a ser humilde, submisso a ele. Conhecer que você tem limitações. O que passa do limite foi Deus que fez. Não foi eu, não foi você. E tudo é dele, a glória é dele, essa igreja é dele, é tudo dele. E é para ele todas as coisas. E aquele que não reconhece é louco. É louco. Então se achegue a Deus com humildade. Aprenda a pedir perdão. Eu sei que é difícil. Quem não sabe, o meu pior pecado foi esse, o orgulho. Um orgulhoso conhece outro de longe, né? O meu maior pecado foi o orgulho. E desse orgulho, quando pinta um na igreja e fala, pá, as características que eu tinha, Jesus, minha velha criatura está ali. Pois eu sei matar ela. Sei pegar os pontos do orgulho. Se humilha, humilde. Não pode, você não é nada. Quem é Cristo Jesus? Vai pro pó. A glória é dele, não foi você, foi ele. Agradeça a ele. Então eu aprendi isso. A não querer ser mais que ninguém. A não querer aparecer mais que Cristo. Eu aprendi essas coisas. Eu aprendi com Jesus. A reconhecer que eu preciso dele. E ainda que eu não
quantas vezes deu errado aqui. E eu falei, Senhor, cadê o erro? O que o Senhor fez? E eu falei, Deus, não, para, estou fazendo tudo errado, para aí. O Senhor é perfeito, eu sou falha. Me mostra o meu erro. Mudei a oração. E ali ele me mostrou. Ele fala assim, você não orou primeiro? Você não me perguntou primeiro? Por que você tomou a frente sem me perguntar? Por que você não me colocou à frente em oração antes de qualquer coisa? Eu descobri o meu erro. De repente tomei atitudes sem consultá-lo. Ele não é o dono? Não sou eu a serva? Não é eu que obedeço? Então eu tenho que ouvi-lo para obedecê-lo. Eu não posso dizer eu acho, eu posso, eu vou, eu faço. Tem um dono. E o dono e cabeça dessa igreja é ele, ó. Está ali o nome dele. É por ele. E eu gostaria que vocês aprendessem isso. Para que Deus desse graça na sua vida. Muito mais do que você merece. Muito mais do que você merece. Amém? Amém. Eu preparei um vídeo para vocês sobre o orgulho. Tá no ponto? Não baixa na tela não. É na parede, pessoal. Apaga a luz aí, por favor. Aí no fundo, obrigada. Vamos ver esse vídeo.